O Centro de Alto Rendimento de Atletismo do Jamor conta hoje com a presença de atletas especiais. Os jornalistas portugueses acreditados para os Jogos Olímpicos de Londres puderam experienciar a prática de várias modalidades olímpicas, entre elas o atletismo, numa iniciativa do Comitê Olímpico de Portugal realizada com a colaboração da Federação Portuguesa de Atletismo. O professor Jorge Vieira, diretor do CAR, fez as honras da casa, deixando a componente física ao cargo do professor João Abrantes, responsável técnico das instalações, e de Mário Aníbal, ex-atleta olímpico, recordista de Portugal do decathlon. Eu pratiquei muito desporto e pratico na minha vida. Nunca fui grande coisa em atletismo, especialmente em velocidade. E aqui percebi uma coisa que em 40 anos de vida nunca tinha percebido. É que estava a partir com os joelhos trocados. Ou seja, eu depois experimentei ao contrário de ter trocado os pés no bloco. E acho que são estas pequenas diferenças técnicas que podem fazer toda a diferença. Eu já fiz cobertura de Jogos Olímpicos, de Mundiais de Atletismo e acho que estou um bocadinho por dentro da modalidade. E este detalhe, por exemplo, da colocação dos pés no bloco era uma coisa que até agora me escapava. Acho que é muito enriquecedor toda a experiência. Em relação aos 20 metros, foi miserável. Eu sempre disse que sou bom nos 80 finais. Estes 20, devia ter começado aqui, só daqui para a frente. Era claro, era para ajudar a perceber as dificuldades do atleta e, acima de tudo, eu já fiz muito atletismo, já fiz muito desporto automóvel e costumo dizer que a diferença não está em chegar aos 120 km/h nos automóveis, está em chegar depois dos 175 aos 180, aí é que está a diferença. E nós vemos aqui no Centro de Alto Rendimento, com as condições de treino, quando eles estão em forma fazem menos de 1/100º de segundo do que quando não estão em forma. E esse detalhe é a diferença de um 10º lugar numa grande competição ou de uma medalha, por exemplo, no caso dos atletas mesmo de topo. Sim, é enriquecedor, dá para perceber que nos detalhes é que está a diferença e, no fundo, aquela componente que os portugueses cobram muito. Os portugueses não ligam nada ao atletismo. Por exemplo, estamos aqui no atletismo. Mas, quando chegam os Jogos Olímpicos, os Mundiais, mais Jogos Olímpicos, querem todas medalhas. E se um atleta faz um 6º lugar, que miséria! 6º lugar é um lugar de honra, é finalista. As pessoas não têm a noção disso. E às vezes nós não temos a preocupação de explicar isso. E acho que ao estarmos aqui, percebemos a dificuldade e isso vai fazer com que expliquemos melhor as coisas. Muito bem, 1,74 ou 1,75 mais 1,05 dá 2,80. Era o que o França estava a fazer quando bateu o recorde de Portugal e foi campeão da Europa o ano passado. A primeira vez é uma experiência que nunca me tinha passado pela cabeça, mas inclusive vou confessar, estava de folga e perguntaram-me se eu queria vir, explicar-me o que é que era e eu abdiquei de facto da folga para poder vir cá, porque achei que era não só profissionalmente uma boa experiência, como até a nível pessoal, vir cá conhecer o outro lado da pista. Pronta. Ei! Não tem assim grandes segredos, não é? Nunca tinha estado numa infraestrutura destas, mas calculei que fosse mais ou menos isto, que é atletas por todo lado, máquinas por todo lado, treinadores por todo lado. Se calhar surpreende-me mais o ambiente descontraído. Onde é que eu paro? Eu vou confessar uma coisa, eu corro desde outubro regularmente, já fiz uma mini, já fiz corridas de 20 km, portanto o atletismo todo, as várias modalidades, para mim, todas são novidade. Agora, a corrida, a maratona, a meia maratona, isso para mim, já estou um bocadinho mais familiarizada com isso. Portanto, algumas coisas são surpresa, sim. Agora estou curiosa para ver a questão do salto à vara. A das barreiras foi até bastante confortável. A dos 20 metros, de facto, não é, se calhar, a minha especialidade de velocidade, não deve ser o meu melhor. O endurance, se calhar, é mais o meu talento natural. Esta iniciativa permitiu aos profissionais da comunicação praticar as diferentes disciplinas do atletismo. Já vou aos Jogos Olímpicos desde 1984, onde fui a Los Angeles com o pentatlo moderno. Na altura fazia pentatlo moderno. E sempre me apercebi que nos Jogos Olímpicos há alguma injustiça da comunicação social relativamente aos atletas das modalidades menos conhecidas, por muitas vezes algum desconhecimento, que é natural, porque são modalidades que só aparecem ao público de 4 em 4 anos. E todas estas iniciativas que sirvam para os jornalistas e depois, através dos jornalistas, o público em geral, poder ter um conhecimento melhor dessas modalidades, em que os atletas também dão tudo por tudo, também têm sonhos, também têm ambições e também se esfolam, se matam para tentar conseguir os seus mínimos olímpicos. Se vocês compreenderem melhor e passar uma imagem um pouco diferente da que normalmente é passada, em que normalmente fala-se sempre das medalhas e das hipóteses de medalhas, é extremamente proveitoso para os atletas e depois para o público, que também vai ter um conhecimento melhor do que eles treinam, do que eles fazem e daquilo que eles conseguem ou não conseguem. Nós
nós conseguimos explicar algumas coisas. Logicamente o atletismo é uma modalidade composta por mais de 20 disciplinas, é impossível passarmos por todas. Tivemos um pouco em algumas das mais importantes, na vara, na velocidade, tivemos no ginásio. Uma coisa que aqui não fica explicada e que só, estando aqui, por exemplo, uma semana a acompanhar o treino dos atletas, é a vontade incrível e o espírito incrível de sacrifício que estes atletas têm, treinando duas vezes por dia, principalmente nas modalidades em que é preciso força de vontade, espírito de sacrifício. Eles dão tudo por tudo, porque eles aqui assim não perseguem um prémio, não perseguem um cachê, perseguem a realização de um sonho de uma vida, que é a participação nos Jogos Olímpicos, muitas vezes pondo em causa a sua própria vida profissional.